O programa de hoje traz o tema tolerância e respeito à diversidade de gênero, sexualidade, raça, credo e classe social. O Depois da Aula começa agora. E para a nossa conversa de hoje, recebemos aqui no estúdio a Ana Ferrini, o Wilson Alves, Everton Dantas, também aqui a Amanda Temponi, Paula Zeferino e Raquel Bernardes. Sejam bem-vindos. Muito obrigada. Gente, olha, já quero começar com vocês, batendo papo com vocês, para falar sobre o canal do YouTube, porque eu dei uma olhada nos vídeos, eu não conhecia vocês, a banda, Seis Canta, né? E eu fiquei impressionado, fiquei encantado com o conteúdo que eu vi, encontrei, e adorei uma música chamada Quem Tem Coragem, que eu acabei descobrindo que é sua, Everton. E aí eu quero começar a perguntar a vocês o seguinte: hoje a gente vive no século XXI, né? E a gente pelo menos torce para que a maioria das pessoas sejam mais cabeça aberta, né? Mas infelizmente não é assim. Mas eu quero saber se é preciso ter coragem mesmo, assim, para assumir, sei quem você é, hoje, em pleno século XXI. Bom, eu acho que é preciso ter coragem para a vida, né? Sem coragem você não sai de casa, né? Tem até lá no Grande Sertão veredas que o que a vida quer da gente é coragem, né? Ela aperta, ela esfria e no final, na verdade, ela está pedindo isso da gente. Então, nada mais justo do que a gente dar coragem para a vida, né? Mas, no caso das minorias, né, como está bem posto na música, para quem é gay, para quem é negro, pobre, periférico, enfim, mulher, enfim, quem faz parte de uma minoria ou, na verdade, de uma maioria oprimida, precisa de muito mais coragem, né? Quem é diferente do hegemônico, né, do que está dominando, precisa de coragem para ser quem se é e também para enfrentar de peito aberto os desafios impostos aí, né? Exatamente. Aí eu quero que vocês me contem a história do grupo, né? Como nasceu. Vocês podem me contar? Quem vai me contar? São 6 pessoas aqui? Eu acho que essa parte eu posso contar. Boa parte dos integrantes do grupo foram alunos da escola do Auditório do Ibirapuera. E aí eles tinham uma matéria que era sobre arranjos vocais e grupos vocais, que eles se reuniam, né, para montar esses pequenos grupos. E aí eles gostaram tanto dessa ideia que aí o Everton, junto com uma ex-integrante, fundaram o Seis Canta e começaram a chamar as pessoas. Eu conheci eles numa apresentação que eu fiz de um outro coral que eu fazia parte, e aí eles me convidaram para entrar, então acho que sou só eu, né, que não sou do auditório aqui. Então, aí depois disso veio a ideia de se tornar um grupo independente da escola, né, que aí que eles pudessem seguir com total liberdade do que quer fazer, que arranjos fazer, etc. E tal. Entendi. Então começou com 5 integrantes e depois virou 6 Canta, é isso? Ou já tinha uma pessoa, depois saiu? Já começamos com 6. Tá. Já começamos com 6 e tivemos algumas modificações, né, no caminho. Como toda a banda, né, gente? E aí eu queria saber quais são as influências do grupo. Como vocês são influenciados para... Olha, são várias, né? Imagina. E cada um também tem influências 1000, né? E a gente meio que junta isso na hora do ensaio. Mas eu lembro que o Take Six, que é um grupo americano, foi uma influência no início. Tem o grupo vocal Equali, que é do Rio de Janeiro, também. Que mais? Tem o Bibossa, o Canto Mas Não Presto. Tem o Véspera Vocal também, que é um grupo vocal só de mulheres, muito bom também. Eu acho que também, acho que questão historicamente, tem o MPB4, né, que são meio que os fundadores, né, dessa coisa da música vocal a capela no Brasil. Antes do MPB4 tem o Bando da Lua, que são pessoas que a gente vai estudando ao longo do tempo e aí a gente foi descobrindo grupos mais modernos, né, que aí entra o Take Six, o Bibossa, o Equali, que foi o que ele falou. Mas, no geral, acho que a nossa influência maior assim, é a música brasileira, né? Então, todos os compositores
que formam a música brasileira Mas sempre tem um que você assistia, né? sempre, e te motivou de alguma forma a acreditar no seu sonho e seguir essa carreira, não tem? Alguém que você olhava assim e admirava e admira até hoje? O grupo vocal, eu acho que o primeiro Ou um grupo cantor, vocal, um que, grupo que vocal. a gente admirava era o Canto Mas Não Presto, que é um grupo vocal aqui de São Paulo e ele tem como regente um professor nosso. Então a gente olhava para aquele grupo e pensava, nossa, que trabalho legal, temos que fazer alguma coisa. E aí depois, claro, a gente foi pesquisar mais e aí acabamos ampliando essas referências, né? Mas assim, de compositores, a gente canta bastante Milton Nascimento, Chico Buarque, Gilberto Gil, Caetano Veloso. Então a gente caminha por esse meio aí e tem algumas referências mais modernas, né? Tipo Kiko Dinucci, que mais, gente? Douglas Germano, enfim, etc. Olha, o grupo tem algum apoio para se manter? Alguma parceria, alguma lei que acolhe? Essa eu posso responder. Bom, na verdade nunca teve, né? A gente participou há 3 anos atrás. 2015. Em 2015 a gente conseguiu o apoio do VAI. A gente preparou um projeto e conseguiu levar o nosso espetáculo para 10 casas e centros culturais por toda São Paulo. Então, esse foi o primeiro incentivo que a gente teve, né? E aí foi bem legal, que a gente conseguiu comprar equipamento para também depois seguir, porque é muito difícil, né? A gente chegar num lugar e... Então, a gente precisa de 6 microfones. Aí as pessoas, tem 1, 2. Então, a gente sentia muito essa dificuldade de lidar com a história do equipamento. Então, o projeto foi super interessante. Ajudou e ajuda até hoje. A gente tem esse equipamento, todos os nossos shows são feitos com esse equipamento. E esse foi o único incentivo mesmo que a gente teve, né? Que é um incentivo da Prefeitura Prefeitura de São Paulo, né? Isso, e fora isso, a gente já recebeu alguns convites em casas maiores de show em São Paulo, que nem o Auditório Ibirapuera, que também a gente já estudou lá, o Itaú Cultural. Então, a gente teve essa sorte de participar desses projetos, mas incentivo assim, financeiro, basicamente... Um patrocínio Empresa não existe. É a gente que se patrocina. Tem, apoio da família. No começo, Os amigos. apoio moral a gente tem bastante. Mas no começo, um dinheiro que ajudou bastante foi o do Brasil Vocal, que era um concurso de novos grupos vocais, onde a gente foi segundo colocado. Então, o dinheiro que a gente recebeu como prêmio deu uma confiança maior e ajudou bastante para a gente seguir a carreira, né? Essa carreira independente, /alternativa, /underground. Que é bem difícil no Brasil, por sinal, né? E vocês acham que todo grupo que tem esse mesmo estilo sofre com isso no começo? Muito. Quem pode falar? Raquel, o que você acha? Sei que não falou ainda. Bom, sim, acho que todos sofrem porque essa coisa de grupos vocais já é uma coisa bem reduzida, não tem muitos. Público, né? Não tem público, não tem muitos grupos. Então, acho que o caminho ainda é meio longo para percorrer. E, por esses motivos, sim, acho que todos os grupos têm essa dificuldade de conseguir público e etc. Apoio. Eu acho que dentro dessa coisa de ser um grupo independente também tem muito a ver. Porque aí você é totalmente nós, né? Contra todo mundo, sem ter nenhum tipo de apoio financeiro. Então, é você encarar e acreditar no que você está falando, né? Que acho que a mensagem que a gente passa é o que a gente tem de mais valor, assim. São dificuldades básicas, né? Como, por exemplo, ter um local para ensaiar, um local que não seja ruidoso, porque como a gente trabalha só com vozes, qualquer barulho interfere na afinação, enfim, é um problema achar um local que seja ideal para os ensaios e, no limite, achar um local mesmo, né? Porque às vezes a gente tem que ensaiar no quarto da mãe ou numa garagem, enfim. E ainda mais, aqui nós temos integrantes da Zona Sul, da Zona Norte,
da Zona Oeste, eu sou Quer da dizer, Zona de cada Leste. ponto da cidade, né? Vocês estão espalhados pela cidade. A Raquel é de Guarulhos, então, assim, tem que dar um jeito de achar algum É minha vizinha lá de lugar. Guarulhos, né? Porque... Olha, agora eu vou chamar um VT pra gente assistir. Quem tem coragem pra dizer que tem olho em terra de cego, de dizer que é velho na terra do novo, que é pequeno, onde tudo é grandioso, que é feio, onde tem que ser belo. Quem tem coragem pra dizer que é latão na terra do ouro, que é artista, não agiota, que não corre idiota, que o presente é seu tesouro. Quem é doido de dar razão à loucura de achar errada a perfeição, de questionar regras duras, de ver frutos na ilusão. Quem tem peito pra ser gay em terra de cabra macho, preto em terra de branco. Quem tem coragem. Agora eu queria saber de vocês, o grupo se apresenta em diversos lugares culturais, né, pela cidade. Vocês acham que a sociedade paulista, ela valoriza esses espaços? Vocês acham? Bom, nesse projeto que eu falei que a gente teve a sorte de receber aí o patrocínio do Vai, a gente teve a possibilidade de passar por 10 espaços da cidade que eram extremamente públicos, então centros culturais e casas de cultura. E a gente sofreu grandes problemas, tanto de público, que realmente as pessoas não acessam esses espaços, ou pelo menos nos dias que a gente estava lá, não tinha ninguém, já teve casa que a gente chegou e não tinha ninguém nem para receber a gente. Então, a gente viu que os espaços, alguns deles, principalmente, acho que esses que são públicos, então não tem tanto cuidado, assim. Acho que nem faltam cuidado, tanto das pessoas que já estão lá dentro, né? E quanto das pessoas também, que vêm para povoar esses espaços, né? Que são super importantes. Então a gente também se sentiu bastante incomodado de a gente às vezes nem conhecer alguns desses espaços, né? Então foi um processo bem interessante de reconhecer esses espaços que para a gente eram invisíveis, e também de ver que eles estão um pouco largados. Tem uma questão cultural aí também, né? Que é, bom, o Brasil, os nossos governantes, eles nunca se interessaram muito pela cultura, né? Então eu sinto que as pessoas, elas têm um certo despreparo para ouvir coisas que não estão na hegemonia cultural, sabe? Então, por exemplo, se tiver no Centro de Cultura ou em qualquer casa de cultura de São Paulo, algum grupo que seja bem famoso, sei lá, vou colocar aqui Marília Mendonça, ou alguma estrela do sertanejo, é claro que as pessoas vão lá assistir, entende? Mas como é levado para esses espaços grupos alternativos com som alternativo, ou seja, coisa nova, aí o cenário muda um pouco, né? Porque nas nossas escolas a gente mal tem aula de música, né? Então as pessoas têm pouco acesso a essa linguagem. E quando tem acesso é pelo rádio, pela TV, ou seja, elas escutam um tipo moldado de música. Então qualquer coisa que fuja disso vai soar estranho para elas e elas realmente não vão lá, não vão se interessar, né? Salvo as exceções, porque sempre existem, né? Então, na verdade, também, o trabalho do grupo vocal de qualquer banda independente, grupo independente, trabalho alternativo, enfim, também é uma luta, né? De ocupar esses espaços, de ir lá, mesmo sabendo que vai ter pouco público, e apresentar para essas pessoas, e dar o máximo da gente para essas pessoas. Divulgar esses espaços também, porque às vezes eles não são divulgados, né? As pessoas não sabem que existem aqueles espaços, né, que podem ser aproveitados. Né? Sim, também. Então tem essa luta aí que a gente está já desde 2012, né?
Então, e acho que a gente pretende ficar aí um tempo nessa frente de batalha. E vocês abordam temas ainda vistos como temas polêmicos, que poderiam não ser vistos assim, né? Vocês já sofreram alguma represália por abordarem esses temas? Engraçado, porque assim, a gente tem 2 espetáculos, né? Um é o Meio Fio, que fala sobre as questões da cidade em geral, né? E os limites, né, que você tem com o próximo. E a gente tem o segundo, que fala de identidades, que fala de nós mesmos dentro dessa cidade, como que funciona, como que são essas caixinhas que a gente se coloca. E aí a gente tenta trazer, um pouco da personalidade de cada um, né? Da militância de cada um, porque acho que todos nós aqui temos uma militância que a gente está buscando estar na frente e debatendo sobre, para nos colocar como um lugar de importância, né? Tirar essa desigualdade que existe. Então, acho que essa coisa de se a gente já sofreu, muito, a gente já sofreu e muito, e por isso que estamos falando sobre isso. Porque é a verdade do grupo e é a verdade também de cada um que a gente colocou, principalmente no Identidades. E Paula, você vê alguma diferença nesses assuntos que são tratados por vocês, no entendimento das pessoas, da época que vocês criaram o grupo para hoje, para o trabalho que vocês fazem hoje? Você vê alguma diferença? Eu acredito que sim, porque no começo era tudo novo, né? Tudo diferente. A gente mostrava como a cidade se comportava de uma forma geral. E quando você fala de subúrbio, quando você fala de desigualdade social, quando você fala desses problemas que a cidade ela carrega consigo, então você já está falando de um todo, de uma sociedade, como ela se comporta. Agora, quando você fala de indivíduos, então você está mostrando como a gente se comporta como um ser único, né? E como isso faz com que a gente tenha uma diferença. Só por ser, só por existir, então existe uma diferença. Então, como a gente traz 2 espetáculos que falam um pouquinho sobre um todo e depois sobre o indivíduo em si, então eu acredito que com o nosso trabalho a gente consegue sim fazer com que as pessoas reflitam e pensem melhor sobre o que a gente quer passar para elas. Eu queria, inclusive, que vocês me explicassem a diferença entre esses 2 espetáculos, que é o Identidade, né, e o Projeto Meio Fio. Correto? Qual a diferença desses 2 espetáculos? Você, Everton. O Meio Fio chama Meio Fio Repensando os Limites na Metrópole. Então, o Meio Fio falava sobre os conflitos que surgem dentro desse cenário urbano entre as pessoas. E aí são conflitos de caráter social, ou seja, se a gente imaginar o cara que está dentro do carro e o flanelinha fora, há um conflito ali, né, mesmo que implicitamente existe. E outros tipos de conflitos que estão presentes aí na nossa vida cotidiana e a gente geralmente não reflete muito sobre. A violência é o maior deles, né? A violência escancarada, a violência ideológica, enfim. E o Identidades, como a Paula bem falou, ele fala sobre a singularidade das pessoas, o que nos torna singulares como indivíduos, né? E aí a gente vai falar sobre alguns rótulos que estão bem comuns aí, né, nos discursos. E os rótulos de gay, de negro, de mulher, de homem. A gente fala sobre essas categorizações que são necessárias para a luta individual de cada um, mas a gente reflete até que ponto elas são necessárias, né? Em qual momento a gente deve se livrar delas? A gente deve se livrar delas, né? E é interessante porque esses temas eles colocados por nós 6 é muito interessante porque esses conflitos permeiam a nossa atividade de grupo também, né? Dentro de um grupo vocal, a gente está lidando com 6 vozes, ou seja, com um amálgama, né? um grupo mesmo,
e, ao mesmo tempo, cada voz tem sua contribuição individual dentro desse coletivo, né? E como cada um se coloca dentro desse coletivo, opina, constrói, na verdade, para mim, é um micro do que acontece no macro, que é a cidade, e se a gente for pensar mais ainda no continente, no planeta, enfim. Acho que falei demais, mas é isso aí. Não, falou que a gente precisava saber, e o que a gente queria saber. Mas como funciona a preparação dos espetáculos de vocês? Muito trabalho? Primeiro, eu acho que tem a discussão do tema, né? Então, poxa, a gente vai falar sobre qual tema? Aí seleciona um tema. E aí a gente começa individualmente a escutar músicas, e aí é muito esquisito, porque quando você decide falar, não, nós vamos falar sobre isso, começa a aparecer muitas músicas que falam sobre o que você está buscando. E aí aí a gente começa, a gente tem um grupo no As músicas vão guiando vocês. Isso, né? as músicas vão guiando, e a gente tem um grupo no Facebook que a gente vai colocando as músicas, olha, achei isso, olha, achei aquilo, e a gente vai entrando nesse universo, e aí a gente seleciona as músicas, depois começa a elaborar os arranjos, e aí depois disso a gente monta um roteiro, né? A gente vê como que vai ser guiado esse roteiro, mas tem eu acho que a parte mais importante do projeto é a gente discutir e debater sobre o assunto, porque como fala sobre identidade, né, digamos assim, são 6 opiniões, né? E como que 6 opiniões cabem dentro de um espetáculo, né? Como que elas se juntam e formam uma só? Tem uma hora que há divergências, não tem? Com certeza. O tempo inteiro. A Raquel já falou que o tempo inteiro. Eu diria que a gente é 70% divergência e 30% a gente concorda em tudo. A gente Mas somos a prova de que a divergência dá certo, ela né? é produtiva. É produtiva, sim. Né? Com certeza. São 6 divergências que, no fim, formam um resultado único e com eu torno a dizer, com uma verdade que é o nosso maior guia. Então, eu estou aqui, vim aqui para falar isso. Essa é a minha verdade e lide com ela do jeito que você quiser, mas essa é a minha verdade, entendeu? E eu acho que o processo também de debater sobre o assunto é o mais importante. Às vezes tem algumas dinâmicas, né? O Everton ele gosta de trazer, de repente, alguma coisa, algum jogo corporal, porque a gente trabalha com cena também, às vezes. E aí a gente tem essa questão dos exercícios de cena, né? Que ele propõe, às vezes, alguma coisa que bom, eu não sei explicar. Teria que fazer uma coisa aqui para entender. Pelados. Mas... Não, mentira. Mas é sempre algum trabalho corporal, né? Porque a gente também tem essa proposta de ser um grupo vocal cênico. Então, é sempre um trabalho corporal que converse, dialogue com a voz e com o que a gente está falando nas músicas, né? E aí a gente acaba descobrindo coisas e o espetáculo é fruto dessas descobertas, né? Entendi. E como funciona o processo de composição de vocês? Eu vi que o Everton é o dono da música Quem Tem Coragem, né? Que eu comecei a abrir o programa falando sobre ela. Mas todos vocês têm composições? Vocês compõem, todos vocês? Bom, eu componho, a minha compõe. Eu sei que a Paula compõe, a Amanda compõe, o Everton. A Raquel compõe? Raquel compõe, eu já ouvi a composição da Raquel também. O processo acho que é muito individual, né? Mas quando a gente leva pro grupo, a gente tem um processo de arranjos, né? Que a gente escolhe as músicas e aí ali a gente coloca as nossas ideias e coloca a nossa cara no que a gente quer cantar, né? Meu processo de composição é bem individual, assim, de cada um. E somos muito diferentes, né? A gente tem algumas parcerias também, né? Eles dois também têm parceria, eu e a Amanda já compomos juntos. E aí, às vezes, calha de uma música que a gente compôs caber no tema do espetáculo, né? Eu acho que tem que diferenciar também um pouco, que tem a questão da composição da música em si, né, que é a letra, a melodia, toda essa parte, e tem a questão da composição do arranjo,
que é você pegar uma música que já existe e colocar tudo a 6 vozes, que aí fica, né, naquele jeito único, é o jeito 6 canta de cantar aquela música, né? Então, e eu acho que a questão dos arranjos, quem mais pode falar aqui são os 2 que eles escrevem para o grupo, né? A questão dos Na arranjos. verdade, mais o Wilson é tipo o arranjador oficial do grupo, então ele... Na verdade, esse processo de arranjos, claro, né? Eu comecei escrevendo para esse grupo, né? Então a gente vai aprendendo, né? Vai amadurecendo as ideias. Eu costumo pensar muito individualmente, sabe? O que cada um gosta de fazer, o que soaria bem para cada um. Acho que isso é super importante, as pessoas se sentirem confortáveis com o que estão fazendo, né? E, na verdade, eu dou a ideia e se eles não acharem que funciona, a gente muda. Aqui a gente é super democrático. E a gente muda muito, né? Você vai ver o que eu escrevi na partitura e o que a gente canta, quase nunca é igual. No final, vocês acabam sempre se ajudando, né? Sim. E segundo a intenção do espetáculo Identidades, de qual maneira os julgamentos sociais moldam o nosso comportamento? Quem me explica isso? Gato. Isso é pesado. Teve uma exclamação. Essa pergunta, ela meio que foi um dos nortes para a gente pensar sobre o tema identidades, né? Porque, na verdade, se você for pensar bem, a nossa identidade ela é construída desde que a gente nasce, né? Desde o chá de bebê que a mãe e o pai estão ansiosos para saber se é menino ou menina. Então, aí você já tem uma categoria, uma caixinha que você é colocado. Ou você é menina ou você é menino. Não dá para ser os dois. Não dá para ser o meio termo, né? E aí, com o passar do tempo, depois várias categorias vão te moldando como indivíduo, né? E aí, quando a gente chega na fase adulta, adolescência, a gente entra naquelas crises, né? Que eu não sou menino, eu não sou menina. Pô. E aí a gente começa a criar outras categorias, mas sempre com essas referências de base, né? Então, como era a pergunta, só para eu dar uma... De qual maneira os julgamentos sociais moldam o nosso comportamento? Então, o nosso comportamento ele é moldado por todos os julgamentos sociais, na minha opinião. Sim. Né? Porque a nossa identidade é algo construído culturalmente, né? Eu acho que é interessante a gente falar que quase sempre a gente está numa caixa, né? Então, vamos dizer assim, eu não sou mulher, eu não sou homem, então você é isso. Então a gente já se coloca, então eu sou isso, e já se colocou dentro de outra caixa. Mas eu não sou isso, então você é isso. Você tem que ser alguma coisa, você tem que estar dentro de alguma caixa. É questão dos rótulos, né? Esses rótulos, exatamente. Parece que tem filas, que a gente precisa entrar nessas filas e a gente não pode estar fora. Vou dar um outro exemplo. Eu não sou gay, eu gosto tanto de mulher quanto de homem. Então você é bi. Né? Você entra, sem querer, você entra em outro. Você para de defender a bandeira do gay e começa a defender a bandeira do bi. Né? Então... E geralmente a gente faz isso porque a gente está justamente preocupado com o julgamento externo, não é interno. Gente, eu gostaria de ficar conversando com vocês por mais tempo, né? Mas a gente não tem mais tempo, o tempo está apertado. Eu quero agradecer a presença de vocês, de terem vindo aqui participar desse bate-papo, né, que a gente teve. Que agradece. Na verdade, eu queria saber se vocês querem deixar as redes sociais de vocês para o pessoal visitar. A gente tem a nossa página no Facebook, que é facebook.com/6canta. É tudo por extenso e é errado mesmo, né, no português, no singular, 6canta. E a gente tem o nosso canal no YouTube, que a gente de vez em quando posta vídeos lá, então, para acompanhar. E acho que é só, né? É o Instagram. 6canta. Tá. Ou seja, estão presentes em todas as redes, não é verdade? Sim. Agora eu também quero agradecer a vocês que nos acompanharam aí pelo YouTube. E se a conversa foi música, a gente precisa terminar com música, não é? Vamos cantar? Pegar o tom aqui. Tem todo um trabalho. Favelado
é tudo traficante. Milionário não é tudo prepotente. Maltrapilho não é tudo meliante. Elegante não é necessariamente Tudo competente. Yankee não é tudo imperialista. Paulista não é tudo namoro. Paulista não é sambista, não é tudo carioca. Não é artista, não é tudo comunista, maconheiro indecente. Todo mundo é meio assim, que nem a gente. Tudo igual, mas tudo diferente. Muçulmano não é tudo terrorista, imigrante não é tudo demente. Deputado não é tudo oportunista, retirante não é necessariamente tudo indigente. Baiano não é tudo irreverente. Mineiro não é tudo come quer. Batuque não é tudo som de gueto. Barbudo não é tudo comunista, militante ou presidente. Todo mundo é meio assim, que nem a gente. Tudo igual, mas tudo diferente. Ser um branco não é ser tudo racista. Ser um índio não é ser tudo indolente. Cearense não é tudo humorista. Cientista não é necessariamente tudo inteligente. Gaúcho não é tudo sangue quente. Não parente não é tudo nepotista. Nepotista não, compositor não é tudo ruim da ideia. A bomba na Coreia não é tudo mais que a bomba no Ocidente. Todo mundo é meio assim, que nem a gente. Tudo igual, mas